Olá pessoal, estamos de volta em mais um Papo de Doutor e hoje teremos o prazer de ter a presença da professora doutora Carmita Ábido para discutir um tema extremamente importante, ansiedade e disfunção erétil. A professora Carmita Ábido, ela é psiquiatra e professora de Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual e diretora da Associação Médica Brasileira. Antes de iniciarmos esse papo, só lembrando todos vocês, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, doutora Carmita, para que possamos começar esse papo, o que é disfunção erétil? Então, primeiro eu agradeço o convite da APSEM para estar aqui no Papo de Doutor, muito obrigada. E falando sobre disfunção erétil, a gente não pode esquecer que ela foi antes chamada impotência sexual, mas é um nome muito pejorativo e daí então mudou-se para disfunção, ou seja, uma função que não acontece e erétil da ereção. Nós não podemos considerar que ela seja uma disfunção, a falha de ereção, quando acontece eventualmente porque o homem está preocupado naquele dia, ou porque ele está muito cansado, ou até porque não atrai a parceira ou o parceiro com quem ele se encontra. A disfunção necessita, para ser considerada dessa forma, que aconteça de forma persistente ou que venha muito frequentemente acontecendo na vida do homem. Então, por exemplo, de cada 3, 4 vezes que ele faz o ato sexual, pelo menos em 2 ele vai falhar, e isso vai de forma crescente, né, aumentando até que ele pode chegar, se não se trata, a uma falha total em todas as tentativas de ato sexual. Portanto, é importante que ao começar a falhar de forma persistente, o homem vá buscar saber qual que é a causa dessa falha de ereção, chamada então disfunção erétil, antes impotência sexual. Muito bem, e quais seriam as principais causas da disfunção erétil? A disfunção erétil pode ter causas de base orgânica, física, como também de base psicogênica e até relacional. Então vamos falar rapidamente sobre as causas orgânicas, que é a diabetes, hipertensão, o colesterol alto, ou seja, doenças que vão afetar os vasos. Consequentemente, o sangue não chega até o pênis como deveria chegar e o pênis não consegue ter ereção. Também doenças de base psiquiátrica, como por exemplo a ansiedade, a depressão, que por mecanismos diferentes também não deixam que o sangue chegue até o pênis. A depressão, porque o homem não tem desejo, não tendo desejo, não consegue ir para a segunda fase do ato, que seria a excitação, que vem acompanhada da ereção. Mas no caso da ansiedade, é como se ele tivesse um problema mesmo vascular, que de fato ele não tem. Os vasos não estão obliterados, não estão com dificuldade para levar o sangue até o pênis. Mas a ansiedade faz com que os vasos se contraiam e ele, então, não tem sangue nas extremidades. Você já reparou alguém que está muito ansioso, fica pálido diante do perigo? O sangue todo se concentra no centro do corpo para que a pessoa se defenda. Consequentemente, ele não tem sangue nas mãos, no rosto, assim como não tem no pênis diante da sua ansiedade, e aí não consegue a ereção. Muito bem, a senhora já começou a falar da ansiedade, mas eu queria entender um pouquinho mais como que a ansiedade em si pode levar a essa disfunção erétil. Então, explicando mais detalhadamente, né? A ansiedade é uma doença que atinge, né, o homem e a mulher, mas no caso do homem vai levar muito frequentemente a falhas de ereção, porque na hora do ato sexual, esse homem, como é ansioso, ele não está com o relaxamento dos vasos que ele necessita para ter sangue no pênis, para que o sangue chegue até o pênis. Consequentemente, ele fica
completamente desconcertado ao perceber que não está tendo ereção, e isso amplia a sua ansiedade, faz com que ela vá crescendo ao longo do ato sexual e cada vez menos ele reage positivamente no sentido de ter sangue para provocar ereção. Então é a constrição dos vasos que é dada por uma substância chamada adrenalina. A adrenalina fecha, contrai os vasos sanguíneos, não deixando o sangue chegar até a sua extremidade e não deixando, portanto, o homem ter ereção. Muito bem, mas por outro lado, a ansiedade ela pode ser consequência da disfunção sexual? Exatamente. Muitas vezes, ao perceber que está falhando 1, 2, 3 vezes consecutivas ou alternadamente, esse homem passa a desenvolver o que a gente chama de ansiedade de desempenho. Ou seja, ao pensar em desempenhar o ato, ele já entra no ato com ansiedade. E essa ansiedade é o que provoca a falha de ereção. Então, às vezes, ele não é ansioso até o momento que começa a falhar. Seja por uma doença física, seja até por uma outra questão, como por exemplo a depressão, que faz com que ele inicie um processo de falha. E ao iniciar esse processo, é como que num dominó, Cai uma vez a ereção e a próxima sucessivamente vai acontecer e aí por diante acontecendo em função dessa primeira falha. E seja então, aí nós vamos ter então o nome de ansiedade de desempenho que vai levar esse homem, em decorrência da falha, a ter um quadro de ansiedade, que é sobreposto ao da disfunção, que pode até ter sido determinada, por exemplo, por um quadro de diabetes, mas aí nós não vamos ter só uma única dificuldade, mas 2 patologias que se somam, a diabetes e a ansiedade, complicando a ereção do homem. Muito bem, então pensando na ansiedade, na disfunção erétil e essa correlação, como que eu posso pensar no tratamento a ser proposto? O tratamento precisa, sem dúvida, estar dirigido para sanar a causa. Então, se é uma ansiedade, nós temos que tratar essa ansiedade. Senão, o tratamento será só sintomatológico. Usar só uma medicação que provoque a ereção pode até não ter efeito, porque essa ansiedade pode ser de tal ordem que o medicamento que produziria a ereção acaba não funcionando. Ele não consegue vencer a constrição que é determinada pelo excesso de adrenalina que o homem jogou na circulação. Essa adrenalina, dependendo da sua concentração, não vai ser vencida pela substância do medicamento que provoca a ereção. Consequentemente, esse homem não terá resultado com essa medicação que, num homem não ansioso, poderia surtir efeito, como de fato surte em várias oportunidades. Doutora Carmita, e o parceiro, parceira de quem sofre da disfunção erétil? Como que esse parceiro pode ajudar essa pessoa? Muito interessante a sua pergunta. A parceiro do homem com disfunção erétil pode ajudar sim. O quanto antes ele consultar um especialista e resolver esse problema, melhor será para o casal, porque aí a parceria não sofrerá as consequências que podem levá-la, inclusive, a ter a disfunção sexual, muito frequentemente falta de desejo. E olha, o especialista pode ser tanto aquele que trata problemas de ordem física, diabetes, hipertensão, o colesterol alto, quanto aquele que trata de problemas psiquiátricos, a ansiedade, especialmente a depressão. E saibam que se o homem está tratando de uma diabetes, por exemplo, e não resolve a sua falha de ereção, provavelmente tem um quadro psiquiátrico associado, que pode ser ansiedade, e deve também tratar essa segunda doença que não está sendo contemplada com o tratamento clínico. Muito bem, doutora Carmita, esse é um assunto extremamente interessante e eu gostaria de saber as suas considerações finais para que o nosso público que está acompanhando aqui o Papo de Doutor possa refletir um pouquinho mais. É muito importante,
diante de um quadro de disfunção erétil, definir qual que é a causa, seja ela orgânica, como por exemplo diabetes, seja ela de ordem psiquiátrica, como por exemplo a ansiedade ou a depressão, e tratar a causa. Sem tratamento da causa, nós estamos apenas resolvendo o sintoma, que é a falha de ereção. Mas o que determinou essa falha vai ficar sem tratamento e vai se agravando ao longo do tempo. Então, para resolver de fato a disfunção erétil, a causa dela deve ser conhecida e tratada. Bom, doutora Carmita, gostaria muito de agradecer sua presença aqui no Papo de Doutor, agradecer a todos que estiveram conosco e com certeza esse papo foi muito interessante. Logo teremos outros papos para que possamos conversar muito mais sobre diversos assuntos relevantes.